Abrir nossa Bíblia no Salmo 40. Amém? Vamos ler até o versículo 2, tá? Diz assim o versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Amém? Só até aqui. Mas essa palavra, esperei no Senhor com paciência, no dia de hoje, uma palavra um tanto quanto difícil de se cumprir na vida de algumas pessoas. Hoje fazemos parte de uma sociedade mediatista, que querem resposta não para ontem, para anteontem, né? E formos notar bem hoje, no dia de hoje, se você perguntar a um jovem uma questão de geografia, uma questão de português, eles não querem nem ter o trabalho de pensar. Vão logo consultar o outro doutor Google, né? Se for uma questão de matemática, então, perguntar a um jovem de hoje quanto é 10, 20 vezes 10, né? É muito fácil, mas ele não quer ter o trabalho de pensar. Números decimais é só você acrescentar mais um zero, né? Se for por 10, né? Se for por 100, acrescenta 2 zeros, né? Mas nem assim eles querem ter o trabalho de pensar. E vão logo para a calculadora, né? Na minha época não existia calculadora. Não sei se tem alguém aqui dos anos 50, né? Ou dos anos 60. Eu acho que também nos anos 60 não existia calculadora. Ou você sabia ou não sabia, né? Mas hoje não querem nem ter o trabalho de pensar, querem ir direto para a internet, né? A internet de Deus não é assim que funciona, não. Fala com Deus pelo WhatsApp e você vai ficar sem resposta. Não adianta esperar a resposta de Deus, porque ou você vai ter a longo prazo, ou então você não vai ter resposta nenhuma. E muitas vezes a não resposta de Deus, né, já é a resposta, né? A Bíblia diz que Deus trabalha até no silêncio, né? Então vale a pena esperar em Deus, né? Porque quem espera sempre alcança resultado, né? E a espera é um tempo de experiência, né? Imaginou se Deus instalasse tudo que pedimos a Ele, que Ele nos concedesse, né? Não íamos valorizar, né? Porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil também, né? Então vale a pena esperar. Esperar em Deus significa também nos alegrarmos com as bênçãos do nosso irmão, né? A Bíblia diz que devemos sorrir com aqueles que sorriem, né? Devemos chorar com aqueles que choram, né? Muitas vezes não é assim que acontece, não. O irmão recebe uma bênção, então reclamamos com Deus, estamos murmurando, né? Mas eu já estou há tanto tempo na igreja, estou com 20 anos de igreja, minha bênção não vem, né? Eu não gosto de falar sobre o que eu vou dizer que não, já falei na sexta-feira, mas eu vou falar de novo. Eu vim de uma igreja onde aconteceu um diaconato, né? E esse irmão, ele estava já há muito tempo na igreja. E ele ficou revoltado porque não foi consagrado e até saiu da igreja, né? Ah, mas eu era mais capacitado do que fulano, não fui consagrado. Quem disse que era mais capacitado? Por isso mesmo que não foi consagrado, porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos para que ninguém venha se vangloriar. Aí eu tinha mais tempo de igreja, eu tinha 20 anos de igreja, não fui consagrado. Quem diz que antiguidade é posto, falou aqui a memória, né? Quem diz que antiguidade é posto? Antiguidade não é posto, né? Ninguém é consagrado para fazer, né? Somos consagrados porque não fazemos a obra. Consagração apenas a confirmação, né? Assim como também não fomos salvos para fazer a obra, né? Fazemos a obra porque somos salvos.
Então, meu irmão, se Deus não te chamou ainda até hoje, né? Se Deus não me chamou, é porque nos falta alguma coisa, né? Talvez ainda nos falta zelo com a obra, né? Nos falta compromisso com a obra, né? E Deus não chama ninguém descompromissado com a obra dele, né? Não tem tempo de rever os nossos conceitos a respeito disso aí. Eu lá em cima daquela igreja passei acho que meus 8 anos como obreiro, né? E nunca reclamei de nada, pelo contrário, gostava de estar ali na porta recebendo os irmãos. Os outros obreiros não gostavam disso. Eu gostava de um aperto de mão, de um abraço, gostava de estar recebendo os irmãos ali, né? E para mim era muito importante. E quando na outra ordenação me chamaram para ser ordenado, para mim foi uma surpresa, não esperava por isso, né? Mas teve alguém que falou para mim assim, engraçado, fulano, Bertano, Cicrano, eu esperava que fosse, mas você não. Eu falei, eu também não esperava, mas é assim que Deus faz, né? Deus escolhe aqueles que se acham incapazes, né? Para confundir aqueles que pensam que são capazes. É Deus. Você que está sentado aí nessa cadeira aí, não fique triste se alguém te diminuiu, não. Se alguém ainda não viu o valor que você tem, mas Deus está te vendo, né? Você pode ter somente uma virtude, mas Deus está vendo essa virtude, né? Ele vai fazer de você uma potência na mão dele. Aleluia! E sabe por que, meus irmãos? Deus muitas vezes não libera a bênção para nós, as bênçãos, porque nós não estamos preparados para receber. Você imagina um filho falando com o pai, quando eu fizer, não, você pode me presentear com um automóvel, com um carro. O filho ainda tem 8 anos, né? Aí o pai, não, meu filho, quando você estiver na idade de 18 anos, eu vou te dar um carro, vou te presentear com um carro. Aí o tempo passa, o filho completa 18 anos, completa 20, 25, quase 30, e o presente não chega. E ele aí vai reclamar com o pai, meu pai, agora eu estou com quase 30 anos, e o senhor não me dá a bênção, o que está acontecendo? Meu filho, você cresceu muito, cresceu na idade, cresceu também em massa corpórea, mas você mentalmente não evoluiu nada. Você com quase 30 anos ainda é um responsável. Quem é que vai dar um presente a um filho já com 30 anos responsável? Ninguém, né? Então Deus sabe a hora, o momento, né? Do ano que Ele vai te conceder essa bênção. Basta esperar, né? Basta crescer mentalmente, né? A palavra de Deus diz que devemos crescer, Paulo vai dizer, devemos crescer na graça e na sabedoria, né? Não só em massa corpórea, mas também intelectualmente, né? Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem homens de 15 e meninos de 40. Tem homens de 40 que tem a mentalidade do garoto de 15, não tem responsabilidade, não evoluiu nada, né? E ainda acha que é merecedor, né, das bênçãos de Deus, se não tem uma responsabilidade. Eu tenho uma experiência assim. Eu tinha um golzinho azul, não sei se muitos devem se lembrar disso, né? E vendi para um pedreiro nosso lá conhecido, né? E aí, menos de uma semana, ele apareceu lá em casa com a cara toda arranhada. Falei, meu Deus, que isso? Tinha batido com o carro. Falei, gente, ou você vende esse carro, ou você passa esse carro para o teu nome, que eu não quero ir preso, não. Falei com ele, né? Uma conduta irretocável, nunca entrei numa delegacia, nunca entrei no camburão. Não quero ser preso por sua causa, não. E ele não demorou muito, vendeu o carro, né? Porque não tinha juízo, né? Enchia a cara para beber. Isso acontece conosco. Deus não vai nos conceder um presente, uma bênção, nós não estamos ainda habilitados para viver aquela bênção ali, né? Não tem um caso a pensar, né? E Deus também, meus irmãos, não se agrada de muita oração altruísta, né? Deus se agrada de uma oração altruísta, não uma oração egoísta, né? Aquela oração que tudo pedimos para nós, não, me dá isso, me dá aquilo outro, não lembramos dos nossos irmãos, né? Então, nossa oração temos que colocar os nossos irmãos, né? Porque o Jó virou cativeiro quando ele começou a orar pelos seus irmãos. Ele não orava mais para si, né? Ele pensava nos outros, né? Ele tinha uma atitude altruísta, né? Que é aquele que pensa mais nos outros do que em si próprio, né? Então Deus não se agrada de oração, assim, uma oração egoísta, né?
Esperar em Deus também não significa não acreditar em falsas promessas, né? Eu vi estar esses líderes de igreja, né? Chamando o povo, vem para cá que você vai conseguir aqui carro, apartamento, né? Deus vai te abençoar com casa, apartamento, tudo mais, né? E a pessoa fica ali crendo naquela promessa ali. Só que essa promessa não é Deus que está fazendo, né? E quando Deus faz, Ele cumpre, né? E aqueles que vão para a igreja em busca de receber algo de Deus, assim, desse termo aí, ele não vai permanecer, né? Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Mas quando é o homem que promete, não tem como cumprir. Do homem nós podemos esperar só decepção, né? Não podemos confiar no homem. A Bíblia fala sobre isso. O maldito é aquele que confia no homem. Não está dizendo daquele homem, não. Está falando conosco mesmo, né? Nosso coração é perverso e enganoso. Não tem como confiar, né? Esperar em Deus significa também não meter as mãos, né? E não ultrapassar na frente de Deus das bênçãos, né? Todo aquele que tentou dar um jeitinho, né, de ajudar Deus, se deram muito mal, né? Nós temos o exemplo de Sara, né, e Abraão, né? Quiseram dar um jeito no jeitinho e meter os pés pelas mãos. E nós vimos o que se tornou, né? Essa falta de obediência, né, desse casal, né? Daí saiu Ismael e Isaac, né? Ismael teve como descendente, né, o povo, né? Os árabes, né? E Abraão, os hebreus, né? E hoje vivem em guerra até hoje, consequência da desobediência, né? Isso causou, né? E quando tomamos atitude inesperada, né? Atitudes impensadas, né? Os resultados são esses, né? Metemos os pés pelas mãos. E é um tempo perdido, porque o tempo não volta mais atrás, não, né? Temos exemplo de alguns jovens, né, que metem pé pela mão, não querem esperar o tempo de Deus, né, na vida dele. E aí tem a vida arruinada, aí arruma filhos, né? E em vez deles criarem ainda o que sobra para os avós, né? E o tempo não tem mais como voltar atrás, é tempo perdido, não tem mais como consertar. E as consequências são para a vida toda, né? Irmãos, tem 3 coisas que impedem a chegada das nossas bênçãos. 3 coisas que podem impedir a chegada das bênçãos nas nossas vidas. Primeiro é a infidelidade, né? O próprio Deus falou sobre isso, né? A infidelidade do povo de Israel, né? O próprio Deus comparou essa infidelidade com uma esposa infiel. A esposa infiel é incapaz de amar um só homem. Assim também como esse povo aqui, ele era incapaz de adorar um só Deus. Receberam influência direta do povo do Egito, né, de adorar vários deuses, né? Nosso Deus, ele não divide a honra dele com ninguém, né? Infidelidade. E essa infidelidade levou muitos a ficar pelo deserto, né? Então não deixe com a tua infidelidade venha te deixar no deserto, venha se afastar das bênçãos que Deus tem para você, das bênçãos que Deus tem para nós, né? Basta dizer aqui o episódio do bezerro de ouro, né? Naquela ocasião, Deus castigou o povo. Naquela época morreram uma média de 23 mil, 24 mil. Ficaram no deserto pela infidelidade na adoração, né? Temos colocado a nossa adoração como primazia para Deus, né? Hoje, como falamos de infidelidade, não falamos só de estátua, não. Tem muitas coisas aí que impedem a primazia na adoração para Deus na nossa vida, né? A Bíblia vai dizer que não devemos ajuntar tesouro, né, na terra, onde a traça a ferrugem corrói. Nós temos que juntar nosso tesouro no céu, né? Porque lá nem a traça, nem a ferrugem, ela corrói, né? E a grandeza daqui não dá para se comparar, né, com aquelas maravilhas que estão nos esperando lá. Segundo, a incredulidade, né? Falta de fé, né? O
povo foi testemunha ocular de tudo que Deus fez diante dele, dos milagres. E mesmo assim ele não acreditava em Deus. Eles viram todos os milagres, né? Deus fez, a travessia do mar Vermelho, né? Travessia do Jordão, né? Mesmo assim não acreditavam em Deus. É por isso que Deus fala, né? Por isso que a palavra diz, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Porque aqueles que viram por testemunho ocular de tudo e não acreditavam em tudo que Deus fez, nem o que Deus poderia fazer. Incredulidade. Lá a terra de Anaquins, né? Terra de gigantes, né? Nós não vamos sobreviver a esse povo cruel, rude, né? Mas eu não sei qual gigante está impedindo você de alcançar as suas bênçãos, né? Não sei qual gigante. Para quem derrotou, para quem abriu o mar, né? Para quem abriu o Jordão, para quem transformou água em vinho, derrubar gigante não é nada, né? Gigantes foram feitos para se levantar e cair diante do poder de Deus. Incredulidade. Então não deixamos que a nossa incredulidade venha nos afastar da promessa que Deus tem para cada um de nós, né? E a desobediência, né? Desobediência que é crucial, né, para receber mais bênçãos de Deus, né? Porque é onde a obediência é a bênção, né? É onde a bênção é a prosperidade, né? Quer prosperar, obedeça a Deus, obedeça a palavra, né? Que não adianta. A Bíblia diz no livro de Mateus, né, que aquele que ouve a palavra e não as observa é como homem sensato, né? Constrói sua casa na areia, vê o vento e a chuva e ele derriba, né? Então não basta você só conhecer a palavra, não é? Temos que viver a palavra, né? Temos que observar. Observar também significa obedecer, né? Principalmente nós, né, que subimos aqui nesse altar, né? Alguns aqui são professores, né? Eles têm que viver aquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam, né? Não adianta eu ser uma coisa dentro da igreja e lá fora eu ser outra igreja, né? Tem que ser testemunha de Cristo por onde quer que venhamos andar, por onde quer que venhamos pisar. Tem que testemunhar do nosso Deus.